Olá pessoal, meu nome é Natália. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a seção de saúde e aptidão física do cartão de pesquisador, as crianças de 12 anos. Como que vai funcionar a nossa aula? Ela vai ser separada em duas partes. A primeira parte, nós vamos falar sobre as características das crianças de 12 anos. Um pouquinho do desenvolvimento delas, o que no geral elas fazem ou não, mas lembrando que não é uma regra, tá? Porque cada criança se desenvolve no seu ritmo, cada família tem o seu contexto, cada criança tem o seu contexto familiar, seu contexto social, então não é uma regra. Mas é baseado em estudos, é de forma geral, como eles se comportam, e se você aprender um pouquinho mais sobre isso, você vai saber como lidar melhor na sua classe, como planejar. Então, pega seu papel e caneta, anota bastante coisa e use bastante a sua criatividade para que as suas aulas sejam muito legais e sejam muito diferentes, tá bom? A segunda parte da aula, a gente vai falar sobre os requisitos. Vamos falar um por um, explicar como que podemos fazer eles. Eu vou dar alguns exemplos, mas não fique preso nesse vídeo, tá bom? Use a sua criatividade, pesquise, vá atrás, se informe, converse com os seus bravadores, as opiniões deles são muito relevantes e você vai ver que vai ser muito divertido se você pegar as atividades que eles conseguem propor e inserir isso na sua classe, tá bom? Vamos lá então. Os desbravadores de 12 anos, eles estão no estágio de aplicação. É a fase posterior da segunda infância, ali já chegando na pré-adolescência. É um mix, porque tem crianças que elas já vão estar na fase de pré-adolescência, na questão de maturidade, e tem uns ainda que estão saindo daquela infância um pouco mais lentamente, né? Então eu devo respeitar as duas situações. A maturidade de cada um vem num ritmo diferente. Só que se você unificar as coisas pode funcionar muito melhor. Não devo segregar de jeito nenhum de acordo com o nível de desenvolvimento deles. Porque em todas as classes é normal que cada desbravador vai apresentar um nível de aprendizagem. Tem um desbravador que é muito rapidinho. Ele aprende tudo muito fácil, ele vai te ajudar, ele vai perguntar bastante, ele vai se desenvolver de forma surpreendente. Tem aqueles que não acompanham da mesma forma. Só que eu não posso separar de forma alguma. E as atividades que você planeja, que você pensa, podem inserir esses dois grupos numa coisa só. Tá bom? Então vamos para as características deles agora. Esse estágio posterior da segunda infância, né, que é o comecinho da pré-adolescência, o desenvolvimento da identidade é muito forte. Eles estão descobrindo melhor os seus gostos, as coisas, eles podem estar muito fixados em alguma tendência, né, no mundo social, alguma coisa que eles viram na internet. É comum se eles conhecem, eles aprenderam uma dancinha na internet. Na sua classe, antes de você começar, eles vão estar fazendo aquela dancinha ou um jogo que eles aprenderam. É comum. Então, uma dica que eu tenho, se informe, né? Porque se você conhecer essas coisas também, você não vai estar viajando no que eles estão falando. É legal se você souber de tudo que está acontecendo no meio social, para que essa faixa etária não te surpreenda, você esteja inserido no meio deles também. É muito comum essa identificação cultural. Tem músicas que uns vão gostar mais, músicas que os outros vão gostar mais. Não que você vai inserir isso nas suas aulas, na sua classe, mas se você estiver informado, você consegue conversar mais, criar laços, né? Então, vamos lá. Os relacionamentos e a mentalidade grupal estão muito fortes, porque desde a classe de amigo, desde os 10 anos, eles criam laços com os seus amiguinhos. É muito comum eles se desenvolverem melhor quando estão em grupos, quando eles pensam em dupla, trios, e do que sozinhos, porque eles ficam com vergonha, eles ficam acanhados de estar errando. E esse sentimento grupal é muito grande. Então, na unidade, você vai ver que
essa unidade, essa fase, eles estão bem amigos, os laços estão bem fortalecidos. Traz isso pra classe também, exercita bastante isso, mas não só meninos e meninos, meninas e meninas. Mistura um pouco para que eles criem um laço na classe também. Vai ser muito divertido e você vai ficar muito amigo deles. Isso que é mais gostoso. Quando você se torna mais amigo dos seus bravadores, a tendência é que as suas aulas sejam mais divertidas. Eles vão te dar um retorno do que eles gostaram, do que eles não gostaram, e aí você vai filtrando o que você pode melhorar e o que você pode fazer para acrescentar, para agregar em tudo isso. Beleza? Então vamos lá. Nessa fase, o lazer deles na vida pessoal é um pouco mais limitado, porque na escola eles estão recebendo mais atividades, eles estão tendo mais coisas para fazer. Nem todos os bravadores têm atividades extracurriculares, nem todos fazem natação, fazem algum esporte, fazem inglês, informática, etc. Mas no geral, eles se ocupam com muitas coisas. Então, o tempo de lazer é limitado. Se você puder trazer isso para sua classe, mais brincadeiras, uma parte mais prática, vai ser muito proveitoso, vai ser muito bom. Você vai ver que eles vão absorver bastante. Mas não se apegue somente à parte prática. Não esqueça que tudo que eles fizerem, eles precisam ter um registro. Se você vai fazer uma brincadeira para explicar um requisito, ela deve ser registrada. Eles devem preencher o requisito no caderno, fazer o trabalho da especialidade. Porque se você fizer uma classe só brincando, eles aprendem brincando, sem dúvida nenhuma. Mas fica só na brincadeira e na hora do registro, na hora das avaliações, você vai se complicar. Vai dar muito mais trabalho, tá bom? Além do lazer com tempo limitado, tem as diferenças individuais. A parte do autoconhecimento, eles já vêm trazendo isso da classe de companheiro, da fase de 11 anos. Então eles estão se conhecendo melhor, eles já sabem o que eles gostam e o que eles não gostam. Você pode notar isso no comportamento deles, eles vão deixar claro, mas muitas vezes você vai ter que perguntar. Então pergunta, logo no começo do ano, antes de você preparar uma aula, se você tá com uma ideia, pergunta o que eles acham disso, né? Não deixa claro que você tá fazendo isso para montar uma aula como se você dependesse deles. Não é exatamente isso. Você tem a sua autonomia, mas é importante que eles notem essa autonomia também, que eles estão participando da construção das próprias aulas. Peça ajuda para que eles façam alguma coisa também, que algum dia algum grupo possa passar um requisito, esteja sempre acompanhando. Mas a opinião deles é muito importante, tá bom? Nessa fase, nós temos uma característica muito delicada. A agressividade geralmente maior na parte dos meninos, mas não que isso não aconteça com alguma menina também. Essa expressão, como eles estão ainda se identificando, se conhecendo, então essa dificuldade de se expressar é grande, pode ser maior. E a agressividade é um dos meios que eles lidam com a raiva, com o inconformismo, é comum e é perigoso. Fique atento a esses comportamentos agressivos. Leia o manual do bravador. O manual administrativo traz muitas coisas a respeito do comportamento, né? Agressivo, como eu devo lidar, como eu devo conversar com os pais, com o diretor, com o próprio desbravador. Fica atento, porque nessa fase isso é um pouco mais comum. Se você não tem isso, dê graças a Deus, dê glórias a Deus, porque aí vai ser mais tranquilo. É uma fase muito gostosa de trabalhar, tá bom? Mas fique atento a esses indícios de agressividade. Porque isso já puxa a um outro ponto muito importante. Eles têm dificuldade de rejeição. Então, se às vezes ele tá errado em alguma coisa, ou algum amigo caçoa dele, ele vai ficar mais agressivo, ele vai ficar triste. Às vezes ele pode nem usar tanto a parte física, ele não vai bater no seu amigo, mas ele vai responder de uma forma agressiva, vai gerar discussões, vai gerar brigas, porque eles estão num conflito, né? Tá ali pré-adolescência, já estão crescendo mais, eles sabem do potencial deles, então pode virar uma confusão. Se você não souber administrar bem isso, vai ser complicado, mas não se preocupe, não é sempre que isso acontece, são coisas que a gente tem que falar, porque é comum na fase de 12 anos, não que seja uma regra, eu já falei isso antes, não pode ser que não aconteça nunca, ou pode ser que aconteça uma vez ou outra, e você tem que estar preparado para lidar com uma situação assim, tá bom? E além de não acertar rejeições, tanto na vida pessoal, quanto pode ser que na sua classe também, ele não aceite errar, tem a questão da insegurança, a vergonha, eles não querem ser ridicularizados. O que acontece aqui?
eles já estão deixando devagarzinho aquela fase de meninos para um lado, meninas para o outro. Aqui eles começam a ter mais amiguinhos do sexo oposto, né? Então as meninas conversam um pouco mais com os meninos e vice-versa. Então eles querem fazer bonito, eles não querem se sentir rejeitados. Eu começo a gostar daquele menininho e aí ele vai olhar mais pra mim. Então eu tenho vergonha, eu tenho insegurança. Isso é muito comum. Fica de olho, você vai perceber que aí tem um que gosta do outro e tudo mais. A gente não deve incentivar nenhum tipo de comportamento ou relacionamento do clube de maneira alguma. Mas com isso você consegue observar os comportamentos deles, né? Por que eles sentem mais vergonha? Antes um desbravador, que se você acompanhou desde os 10 anos, era super ativo, participativo, fazia de tudo e agora ele tá mais quieto na dele. Às vezes é porque ele tem medo de ser rejeitado, ele tem medo de passar vergonha. Ninguém quer passar vergonha, ainda mais nessa fase. Eu tenho um bom exemplo, né, no clube mesmo, um desbravador que eu olhava e falava assim, esse vai ser diretor, esse vai ser regional daqui a pouco. E aí eu vi ele com 10 anos, super líder e tudo mais. Hoje eu tenho ele no WhatsApp. E aí uma vez eu tava vendo o status, né, que eles postam lá. Eu evito postar porque se eu tenho desbravador dos meus contatos pra classe, pra fazer o grupo da classe, eles não devem ficar acompanhando o que eu faço. Então, um parênteses aqui, cuidado com tudo que você faz, eles observam. Mas é importante você observar o seu desbravador. E aí ele postando muitas coisas em relação a sentimento, o que ele pensava e tudo mais. Aí eu comecei a perceber que o comportamento mudou porque ele tem medo da rejeição, de passar vergonha, né? Essa ridicularização ou autoestima diminui. Então, essas características são gerais da fase de 12 anos, tá bom? Não é uma regra, existem as exceções. Aqueles que vão acompanhar esse nível e aqueles que não vão também, tá bom? Mas só pra gente esclarecer um pouquinho melhor pra ver como nós vamos fazer as atividades. Principalmente nessa fase, evitar coisas que possam causar a ridicularização, tá bom? Autoestima é um tema muito recorrente e que a gente vê muitos adolescentes sofrendo com isso. A história da anorexia, da bulimia, do próprio bullying, não é mesmo? Muita coisa veio em alta com a história da baleia azul, com a série 13 Razões do Porquê, e a gente começou a discutir o suicídio na adolescência. Acho temas muito importantes e muito relevantes para a saúde mental dos nossos adolescentes, mas que começa muito cedo na infância. Um dos aspectos que eu acho mais importante disso tudo é a autoestima. É muito comum os pais me procurarem ou eu ir na escola e o professor falar: nossa, aquela criança nem segura, ela tem uma autoestima baixa, ela sempre acha que não vai conseguir. Ou mesmo os pais se preocuparem com a questão da autoimagem nas redes sociais. Crianças e adolescentes que não querem sair em fotos ou que ficam muito angustiados com não curtidas no Facebook e no Instagram. Como lidar com isso? Como prevenir desde cedo? O que a gente pode fazer para ajudar? Primeira coisa que a gente precisa entender é que a autoimagem começa a ser formada muito cedo. Eu diria que antes da criança começar a falar, a gente já consegue ajudar ela a se perceber, a saber naquilo que ela é boa, o que ela é capaz. O problema disso é que os pais acabam super valorizando tudo que a criança faz. A criança pega, faz um rabisquinho qualquer, entrega para os pais e a gente diz o quê? Uau, que lindo que você fez! Isso é muito bom, a gente valorizar o que a criança consegue. O problema é quando isso fica estacionado no tempo. A gente tem sim que valorizar lá o bebezinho e a criança pequena e não importa o que ele faça. Mas ao longo do tempo, a complexidade do desenho que ele vai fazendo, por exemplo, tem que aumentar. E a gente precisa estimular isso. Não adianta falar que tá tudo lindo. Qual que é o resultado final? A gente vai sempre falando que tá tudo lindo e maravilhoso, e a criança percebe algumas dificuldades. Todo mundo tem alguma coisa que é bom e alguma coisa que não é tão bom assim, que precisa se esforçar muito para fazer. Eu, por exemplo, na escola era fácil tirar nota em história, mas matemática já era outro departamento. A mesma coisa acontece com as crianças, por exemplo, na escola. Tem matérias que eles são muito bons e matérias que são mais difíceis. Se a gente fica super valorizando, dizendo, não, você consegue, é fácil, olha como você é ótimo, a criança se sente cobrada a realmente ser ótima em tudo. E mais do que isso, ela passa a não acreditar no nosso feedback. Sabe aquela história de que opinião de mãe não vale? É mais ou menos isso, mas deveria valer. A gente tem que dar um feedback para a criança assim: olha, você vai muito bem nisso. E numa coisa que for difícil, dizer: olha, isso realmente é mais difícil para você,
mas a gente pode conseguir juntos. Eu posso te ajudar. Isso vale para nota na escola, vale para o esporte. Quem não tem um filho ou uma filha que fica evitando aulas de educação física, por exemplo, ou algum esporte específico, uma competição. Isso é importante a gente abordar com eles sobre a diversidade de habilidades. Então, não necessariamente uma criança ou adolescente que vai bem na natação vai bem no vôlei, porque são habilidades muito diferentes. Uma é individual, é velocidade, é concentração. E na outra, você precisa ter uma noção de grupo, de lateralidade, de onde está vindo a bola, de força. E o que acontece? Se a gente dizer para a criança que ela é fácil para ela essas duas habilidades, a gente está mentindo, porque não é, né? Se ela for muito boa numa coisa, possivelmente ela vai ter mais dificuldade na outra. E a gente precisa ser honesto. Dizer, realmente você é ótimo em natação. E realmente você precisa se esforçar bastante no vôlei. Mas nada é impossível, eu tô aqui para te ajudar. Vamos treinar? É incrível como a gente evita aquilo que é difícil pra gente. Eu falo gente porque adultos também fazem isso, né? Aquilo que a gente sabe que vai ser mais difícil, mais moroso, a gente acaba deixando pra lá. Com as crianças e adolescentes é a mesma coisa. E aí, elas passam a se fechar ou evitar situações em que elas vão se frustrar. Então, voltando à autoestima. A autoestima é ter uma autoimagem adequada do que você é. Ou seja, não se achar horrível demais, nem se achar bom demais em tudo. Quando eu sei quem eu sou e eu sei do que eu sou capaz e eu sei o que eu preciso melhorar, a opinião do outro não faz tanta diferença assim. Agora, se a minha percepção de mim é confusa, eu não sei muito bem, meus pais falam que eu sou ótimo em tudo, mas não é assim que eu me sinto no meu grupo e eu não consigo entender direito quais são as minhas habilidades e quais são minhas dificuldades, o que qualquer pessoa falar vai cair como uma luva. Então, essa é a ideia, é a gente começar a dar feedbacks reais para as crianças, a ser um espelho deles um pouco mais limpo, nem sujo, e dizer para a criança, nada do que você faz é bom, você tem que tirar 10 em tudo, você tem que ser bom em tudo, mas também num espelho distorcido, em que a criança é maravilhosa em tudo e tudo que ela faz tá bom e tudo é fácil. O segredo é a gente conseguir realmente olhar para a criança, para o adolescente, para os nossos filhos e entender qual é a característica dele. Os pais sabem fazer isso naturalmente. Eles conseguem discernir, nossa, ele é mais introspectivo, nossa, ela faz amizade mais fácil. Isso não é um problema. O problema é quando a gente quer que todo mundo seja igual. Comparar não é ruim, desde que seja para valorizar aquilo que cada um tem de melhor. Vamos para os requisitos, então. Na primeira parte do caderno, eles nos dão duas opções, né? Eu devo escolher uma das duas para poder estar fazendo com a minha classe. Minha sugestão, faça as duas. Separe tempo hábil para fazer as duas opções. Eu vou ler cada uma aqui para vocês saberem do que eu tô falando. A primeira é participar de uma discussão em classe sobre os efeitos do álcool no organismo. Então, a primeira coisa é você sentar com eles, não como se você fosse o professor e os alunos. Uma roda, sentem todo mundo no chão, ou sentem nas cadeiras, onde todo mundo se veja, e façam uma conversa. Tire dúvidas, se informe bastante a respeito. Se você quiser convidar alguém para ter mais liberdade para falar sobre isso, se você não quer falar, é legal também. Uma coisa que eu sugeri na classe de companheiro e que é muito funcional agora na classe de pesquisador também, é alguém que possa ter passado por isso, que não era da igreja anteriormente e que vivia tinha um contexto de álcool, usava drogas e coisa do tipo, e se sente confortável para falar sobre isso. Para que os desbravadores possam fazer uma entrevista, possam fazer perguntas, elabore perguntas, cada um deve fazer uma pergunta, tirar dúvidas, as dúvidas deles, por vezes vão ser engraçadas, você vai dar risada, só que é uma dúvida que tá na mente e no coração dele. Então, não dê risada das perguntas, a não ser que estejam num ambiente agradável, confortável e que tudo bem. Cuidado com as risadas que você também dá, de acordo com alguns comentários que eles fazem, tá? Eles podem se sentir retraídos quanto a isso. Então, estimule bastante as perguntas para que eles, nesse momento de discussão, eles entendam a importância de não fazer uso do álcool e das drogas, tá bom? Então essa discussão deve ser feita em grupo, use artifícios virtuais, como vídeos, reportagens, exponha para eles, mostre, se vocês têm acesso, todo mundo tem acesso ao celular, envia para eles no WhatsApp, essas coisas para que vocês acompanhem juntos, coloque um vídeo, baixe um vídeo, passa lá, se você não tem recurso visual, é importante que você traga alguém para falar,
um pouco sobre isso, e aí esse assunto vai ser um pouco melhor explanado, tá bom? Para que eles entendam bem o conteúdo, não só seja uma informação passada e eles escrevam lá. O segundo tópico é assistir a um vídeo sobre o efeito do álcool e outras drogas no corpo humano e conversar sobre o assunto. Você tá vendo como você já consegue relacionar esses dois pontos? Se você vai fazer uma discussão, já passa o vídeo, faz a discussão em cima desse vídeo, assistam o vídeo antes. Não pega qualquer vídeo, olha lá o nome, esse é curtinho, parece interessante. Ok, assista o vídeo inteirinho, pra não ter surpresas, pra você não chegar lá na hora e ter que dar pausa do nada e eles não vão entender nada, não vai ser bem desenvolvido. Então, é importante que você assista o vídeo, traga recursos visuais, se eles têm dúvida de alguma coisa, não deixe eles esclarecerem essa dúvida na vida, tá bom? Porque 12 anos, eles já estão grandinhos, eles já têm acesso que as crianças não tinham antes. E a gente pensa assim, eu com 12 anos não tinha, jamais que eu tinha acesso a alguma coisa dessa. Hoje, infelizmente, nas escolas com os amigos ou até os colegas do prédio, da rua, eles vão ter acesso ao que a gente não tinha antes, né? Infelizmente, se vocês tiverem o interesse, a carta missionária desse mês, da semana passada, inclusive, falou sobre uma criança de outro país, logicamente, de 12 anos que era viciada em álcool e drogas que foi apresentada pelos amigos dela. E se isso aconteceu em outro lugar, quem garante que não pode acontecer com os nossos bravadores? Então, não se engane, eles têm acesso à informação, eles conhecem. Não deixe eles esclarecerem isso na vida. Esclareça com eles num ambiente que é seguro. Então, mostre para eles imagens, mostre informações de forma coerente. Por favor, cuidado com as exposições, o que você vai falar. É importante que eles conversem junto com você e com responsabilidade, tá bom? Se você não se sente confortável para falar sobre esses assuntos, convide alguém com mais experiência, alguém que tenha passado por isso. Vai ser muito interessante a posição deles, né? As perguntas, estimule bastante, vai ser bem legal. Ok. O que eu aconselharia é fazer as duas coisas, usando o testemunho de alguém, o testemunho para falar sobre a vida cristã, né? Se você convidar alguém que já passou por isso e já tá transformado, foi transformado por Deus, olha o exemplo que ele pode estar dando para os pais, para a família, porque eu não tenho dúvidas que se a aula foi muito interessante, ele vai chegar em casa falando. E se ele tem pais ou tem uma família que alguém não segue os princípios de saúde, ele vai dar um baita de um testemunho, né? Se na sua classe você não fala sobre Jesus, mesmo em requisitos que sejam de temas gerais, tem alguma coisa errada. Sempre insira Jesus nos seus requisitos. E esse testemunho é muito importante nesse momento, tá bom? Jogos para fixar são um exemplo muito positivo no desenvolvimento desses pré-adolescentes, das crianças da classe de pesquisador. Pegue um jogo, ou um jogo que você gosta de fazer, ou pergunte pra eles que tipo de brincadeiras que eles gostam de fazer na educação física, ou que eles fazem com os amigos. Aquele negócio que eu falei pra vocês, entender o contexto social, tudo isso pode ser útil. Uma brincadeira que eles gostam de fazer, que você pode inserir um requisito, vai dar um retorno muito positivo. Um exemplo comum que eu dei em outra classe, eu dei na classe de, acredito que amigo ou companheiro, mas serve aqui também. Nós chamamos de estafetas, né? São 2 filas e com um objetivo específico. Então, estimula uma competição que seja. As 2 filas vão ter que pegar uma característica, um benefício do álcool, forma um circuito de atividades que eles têm que percorrer e pegar alguma coisa assim, volta, corre, brinca. É simbólico, mas isso deve ser feito após as explicações, né? Você já fez a aplicação, já fez a discussão, eles já receberam a informação, então agora vamos fazer uma coisa prática, vamos brincar um pouco, para que eles sintam prazer na sala, sintam prazer nessa aula. E aí vai ser muito legal. Ou pular corda, ou correr, um pega-pega, todas essas brincadeiras você pode adaptar. Você pode inserir um requisito nela. Faz um caça ao tesouro na escola, no parque, onde vocês se reúnem, onde eles têm que achar os prejuízos que o álcool traz para nossa vida, ou o nome das drogas. Expõe
as suas informações, tem acesso. Pesquisa na internet, atividades práticas. Não se limite a pesquisar atividades para a classe de pesquisador. Gente, isso é fácil, né? Na internet também tem muitas opções que você pode usar. Pesquisa atividades recreativas. Você vai ler a atividade, vai ver o que melhor se encaixa onde vocês fazem as reuniões do clube e insere o requisito, adapta. Funciona muito bem, já fiz, deu certo, só que não se esqueçam, eles têm que fazer o registro físico, eles têm que escrever no caderno aquilo que eles aprenderam. Inclusive, nessa página, tem mitos e fatos sobre o álcool. Faz uma competição. Torta na cara é comum. Se não quer fazer torta na cara, faz algo relacionado com farinha, com água. Se você tem espaço para isso, o que é mito, o que é fato, o que eles acertam ou não. Faz uma competição em grupos, faz em duplas. Material a gente tem para isso. Só basta a gente saber aplicar, tá bom? O próximo requisito tá falando para escrever versos, para procurar versos na Bíblia que falem sobre o álcool, né? Tá bem assim. Encontrar 3 versos bíblicos que falem sobre qual deve ser a nossa atitude perante bebidas alcoólicas. E aí eu separei para vocês por temas aqui, ó, mastigadinho, tá bom? Na Bíblia, eu encontrei isso na Bíblia do Desbravador, tá bom? Tá aqui, ó, foi essa Bíblia que eu usei. Mas se você pesquisar na internet também, pesquisar em outras Bíblias, dá certo da mesma forma. O primeiro que eu separei é Provérbios 23, o capítulo 23, o verso 29 até o 35. É descrição de um alcoólatra, tá bom? O segundo verso é Isaías 5:22, que fala sobre o porquê beber é ruim. O terceiro verso, Lucas 21:34, que é o perigo de ficar bêbado. O próximo verso, Romanos 13, verso 11 ao 14, fala sobre viver decentemente. E o último verso que eu separei foi Efésios 5:18, que fala sobre o que a bebida causa. Eu vou colocar aqui para vocês cada um desses versos, se você quiser pausar, copiar, leia os versos, entenda os versos para passar para eles também. Deixam que eles escolham, leiam juntos, cada um lê um pouquinho e explica o que entendeu. Vai ser bem legal também. E dessa partezinha, eu queria falar também sobre o termo de compromisso. Deixa eu ver se tem. Tem. Todas as saúde e aptidão física tem o termo de compromisso. Na classe de pesquisador tem o termo de compromisso sobre o álcool. Eles têm que entender o que é o termo de compromisso e por que eles estão escrevendo. Não adianta você escrever lá e eles só copiarem o seu termo de compromisso. É uma coisa pessoal, então eles têm que entender o que eles estão escrevendo, tá certo? E tem que ser uma coisa que eles vão vivenciar. Não adianta eles falarem assim, eu me comprometo a nunca fazer uso do álcool e coisa do tipo assim. E eles não entenderem a intensidade desse termo, dessa responsabilidade, que ele nunca vai fazer. Então, explique pra eles direitinho como que funciona isso, como que eles devem viver. Se ele é comprometido, que ele vai cumprir, então que ele exerça isso com fé e sinceridade, tá bom? Não pode ser superficial. E para encerrar, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão online, né? A gente tá num contexto aí que estamos vivendo em casa, nossas classes têm que ser criativas, a gente tem que falar com os bravadores por vídeo. Se você tá vendo esse vídeo depois, né? Se você guardou para ver depois, já voltou pro clube, não se esqueça de usar a sua criatividade. É difícil? Sim, mas se você exercitar, ela vai vir de forma mais fácil. Existem muitas opções online, pesquise vídeos, proponha desafios para que eles mandem fotos, mandem vídeos, conversem bastante. Essa fase é muito importante, eles conversarem. Você vai ter que estimular bastante, porque foi como eu falei, eles têm um pouco mais de vergonha agora. Então, seja dinâmico, converse com eles, seja divertido, e aí você vai ver que o retorno vai ser muito positivo.